Oi, tudo bem? O nosso projeto final é um controlador de temperatura com sensor externo. Esse projeto foi realizado por Guilherme, a Maria e os Santos, é o que estou falando. O nosso projeto foi inspirado pelo trabalho que fizeram os colegas Milena e o Victor, só que a gente mudou algumas coisas. A finalidade é ter um controlador de temperatura com aviso para influência externa para as hortas caseiras, podendo modificar a temperatura entre 0 e 99 graus. Só que a gente, no nosso projeto, a gente utilizou a temperatura de 20 a 30 graus como temperatura padrão. Fora disso, vai ser enviado um aviso sonoro para que o usuário possa ajustar a temperatura. Para iniciar a falar dos itens utilizados no projeto, a gente vai começar com o Arduino. Ele é uma plataforma programável de prototipagem eletrônica de placa única e hardware livre que permite aos usuários criar objetos eletrônicos interativos independentes usando o microcontrolador ATmega 328, com suporte entrada e saída embutido e utiliza a linguagem de programação C. Aqui a gente também utilizou os dois CIs, contadores 74HC393, que ele é um componente eletrônico que inclui dois contadores assíncronos de 4 bits em um único pacote, totalizando 8 flip-flops tipo D. Cada flip-flop possui entradas individuais para clock e clear, proporcionando um controle preciso sobre a operação de contagem. Esses contadores operam de forma assíncrona, o que significa que cada um pode ser acionado independentemente por seus próprios sinais de clock, eliminando a necessidade de um clock global compartilhado entre eles. A presença do sinal de clear permite reiniciar a contagem conforme necessário, o que confere ao dispositivo flexibilidade para diversas aplicações em contextos digitais. Ele é capaz de contar de 0 a 15, porém nesse projeto foi utilizada apenas a contagem de 0 a 9. Ele possui essa tabela verdade e esse datasheet presente no slide. Utilizamos também dois decodificadores de 7 segmentos CD4511. Cada um possui 4 entradas BCD que converte o número BCD para o display que, seguindo a tabela verdade, resulta em um valor que aparecerá no display do LED. Foram utilizados dois displays de 7 segmentos e um é utilizado para as unidades e a outra para dezenas, onde o display apresenta os números de 0 até 99. O circuito integrado 74HC32 possui 4 portas lógicas OR em sua composição. Essas portas lógicas funcionam da seguinte maneira: todas as vezes que uma das entradas for em 1, a saída também será 1, assim como é mostrado na tabela verdade. Já o circuito integrado 74HC27 possui 3 portas lógicas NOR com 3 entradas em sua composição. Essas portas lógicas funcionam de maneira oposta à porta OR, pois a sua saída só é 1 quando todas as entradas forem a 0, como é mostrado na tabela verdade. As portas lógicas funcionam da seguinte maneira: a porta NOR recebe os 3 primeiros dígitos dos números em binário do contador e a OR os 2 primeiros. Esse contador representa as dezenas, ou seja, de 0 a 19 graus a saída será 1, pois a NOR recebe 3 zeros, então os LEDs muito frios estarão acesos, e de 40 acima a saída também será 1, pois sempre terá pelo menos um dos dígitos como 1. Logo, os LEDs de muito quentes serão acesos. Utilizamos um buzzer e um sensor de temperatura LM35. Resistores diversos, LEDs, cabos e botões. Agora aqui no diagrama de blocos, ele tem a finalidade de simplificar o sistema complexo, dividindo eles em componentes individuais para uma melhor análise. Aqui a gente consegue ver da parte superior, saindo do Arduino, a parte de sensor de temperatura externo. As duas partes seguintes são os circuitos dos contadores. O Arduino recebe a temperatura do sensor e envia o sinal para o buzzer e para o LED, dependendo do que for recebido. Ele é a fonte de alimentação do contador que transmite a contagem em binário para o decodificador que manda para o display. O contador também envia a contagem para as portas lógicas que emitem avisos. Assim como dito em teoria, nosso projeto possui um Arduino Uno R3, um buzzer, um sensor de temperatura LM35, 2 contadores 74HC393, 2 decodificadores CD4511, 4 botões, uma porta lógica NOR 74HC27 de 3 entradas, uma porta lógica OR 74HC32 de 2 entradas, 2 displays de 7 segmentos, resistores, LEDs e cabos para fazer as ligações. Nosso projeto é dividido em duas partes. A parte que controla a temperatura externa, onde, se o LED verde está aceso, significa que a temperatura está dentro dos conformes impostos ao Arduino, e se tiver o vermelho e o buzzer ligados, significa que está muito frio ou muito quente.
E a parte que controla a temperatura interna, onde se os LEDs azul e amarelo estão acesos, significa que está muito frio, e se os LEDs laranja e amarelo estão acesos, significa que está muito quente. Então, eu vou aqui alterar os botões da dezena para vocês entenderem. Continua muito frio. Nenhum LED aceso significa que está numa temperatura segura. Muito quente. As unidades não alterem nada, pois a porta lógica só recebe informação do contador das dezenas. Assim como eu havia dito, se a temperatura não está nos conformes impostos pelo Arduino, o buzzer toca e o LED vermelho acende, te alertando sobre a necessidade de alteração da temperatura interna para que não afete sua plantação. No entanto, mesmo que a temperatura externa esteja muito alta ou muito baixa, isso não interfere no controle interno, pois, mesmo que isso ajude a identificar possíveis riscos às plantações, o controle interno ainda pode ser feito da maneira que desejar. Vou mostrar aqui. Continua da mesma maneira.